isso aí, galera, mais um vídeo especial e agora 100% da colaboração, pra pagar minha língua, né? Eu sempre de olho no canal, né? Mas eu dei 25% de chance, né? Então tá na faixa. Como vocês podem ver aqui, personagem Álvaro, e ele tem um motivo bastante óbvio para estar na abertura do vídeo. Sim, ele é a concretização da parceria tanto da Xenica com a Nenko, vulgo desenvolvedor aí da Soul Calibur, e foi o personagem convidado, viu? Mas vamos dar uma alteradinha aqui que, né? Vamos continuar comemorando aí as festas de fim de ano, que é a colaboração primeira de todos aí, que vai ser durante o Natal e durante o começo de 2023. Mas, sem enrolação, aqui de cara, aqui, como vocês podem ver aqui, já dá praticamente os pares dos personagens de destaque, mas continua acompanhando o canal, que vocês sempre vão estar cientes aí da melhor maneira possível de estarem gastando e estarem garipando muitos recursos também. Mas, sem zoeira, vai, aqui tá dia 22, mas vocês sabem, né, que começa dia 22, mas na Vera a colaboração é dia 23, a partir das 6 horas da manhã. E vamos continuando. Colaboração e o vídeo aí, aguarde aí. Vai estar nessa semana. O que é Soul Calibur? Soul Calibur é uma série de jogos de lutas, de várias armas de esgrima espetacular e controles rígidos para um duelo final. Lembrando que, originalmente, a série começou como Soul Edge. E também, até o 5, é uma linha do tempo. O 6 é o reboot do Soul Edge e diante. Então, agora, canonicamente, a série desde o começo é Soul Calibur. Mas tem a explicação das duas armas, tem esses nomes, esses diferenciais. A série Soul Calibur vendeu 15 milhões de cópias, com os fãs dedicados em todo o mundo. Para a comemoração do 20º aniversário, a mais nova parcela construída no Rio de Janeiro 4. Lembrando que a engine atual é o Rio de Janeiro 5, que é utilizado no Tekken 7. Eu tô falando Tekken 7 pra caramba, mas vocês vão entender por que daqui a pouco. E o Rio de Janeiro 4 foi utilizado tanto no Tekken 7 quanto no em Soul Calibur 6. E, ou seja, pode estar ciente que daqui a algum tempo que se estabilizar o Tekken 8 vai ter Soul Calibur 7. Pode ficar tranquilo. Mas vamos lá. Como resultado da combinação, a experiência da equipe e o poder do Rio de Janeiro 4, o jogo oferece mais alto nível de ação baseado em armas, além de visuais impressionantes e emocionantes. Em meio ao conflito entre luz e escuridão, em um belo cenário do século XVI, o jogador deve determinar seu próprio destino, contando apenas com sua esgrima. E agora aqui começaram algumas inconsistências, né? Transição do lutador. Tá um pouquinho óbvio que a Cassandra Alexandra vai ser a protagonista da colaboração, principalmente porque tem duas personagens. E também, logicamente, a Ivy, porque além de ter dois personagens, ela faz parte do núcleo central, junto com mais dois personagens, que tem uma que tem aqui e também falta mais outra, né? Falta outro que não veio, mas enfim, é compreensível, né, Tibio? E aqui, Sanguina, Yuri Sakazaki. Os caras fizeram questão de ainda enfatizar que o enredo dela é praticamente idêntico a Yuri Sakazaki, que ela aqui, ó, está se sentindo envergonhada ultimamente com seu apelido de moleca, mas ela não aguentou dessa vez. Aconteceu com seu pai, Hannah, e o mestre de Jang de arte marcial Seung está procurando alguém para se casar com ela. Ou seja, você sabe, né? Yuri Sakazaki 2.0. Mas, enfim, ela é uma personagem que luta com bastão, como vocês podem ver. E a distância dela, deixa eu ver... Billy Kane não, mas só que a dela é um pouco maior. Bem maior. Eu acho que uns 10% maior do que a de Billy Kane. Então, é interessante. Aí vamos aqui. Eu pulei ela porque tem duas personagens, vou tá mostrando efetivamente. Isabela Valentine, mais conhecida como Ivy. Esse espada de chicote dela, que ela mesma criou, canonicamente ela mesma criou. Das características que ela tem alguns combos igual da Wipe. Então, quem gosta de jogar com Wipe vai gostar de jogar com ela. Aqui, quer dizer, eu prefiro a história original, que ela é filha do... Tá, foda-se. Ela é filha do boss final do Soul Edge / Soul Calibur também.
E a caçada dela, não só para destruir a Soed barra Soul como também para derrotar, né? Porque ele é o pirata. Mas vamos lá. Segunda-feira de nobre de valente da Inglaterra, Ivy teve uma educação amorosa, no entanto, a sombra parava sobre o seu futuro, quando seu pai desperdiçou a fortuna e morreu depois de enlouquecer. Sua mãe seguiu não muito tempo depois. Isso é porque assim, os pais delas, esses dos nobres, são adotivos. Mas é uma história complexa pra caramba. Mas vale a pena acompanhar. Mas, resumidamente aqui, essa história aqui tá interessante, mas prefiro a original. No qual ela é um dos pilares núcleo central do enredo. Taki. Se não tiver interação com Mashiranui, eu vou ficar muito puto. Mas enfim. Se vocês acham que a Mashiranui é fafadinha, então eu acho que vocês nunca jogaram Soul Edge. Sim, ela tá lutando como vocês estão imaginando. Igual a Chun-Li, da Street Fighter 6. Mas, ignorando totalmente isso, esse pequeno e insignificante detalhe, discute nas obras a história de estar em um grupo de ninjas caçadores de demônios conhecido como Clã Fuma. Sim, esse clã histórico aí. Taki era o ninja mais habilidoso de Fuma no Sato. Depois de cruzar mais em busca da sua egg, sim, pelo menos os caras mantiveram a boa e velha sua egg aqui, né? Que, como você sabe, que depois que a sua egg é destruída, ela se reconstrói e se torna a Soul Calibur. Ou seja, adivinhe o nome da franquia. E aqui vocês podem ver aqui, ela se encontrou com Cervantes. Sim, o pirata, o boss final, que a espada, além de ser amaldiçoada, é tipo um simbionte, que alguns portadores acabam tomando outras formas alternativas. No caso deles, quem joga, ele fica parecendo um motoqueiro fantasma. Sim, ele fica com a cabeça de caveira e aqueles poderes básicos. Mas enfim, aqui a luta feroz dela, do Cervantes, que teve a participação especial de mais dois personagens, que foi o Siegfried, que não vem na colaboração, né? Que é o bom e velho protagonista da série. Aí vem também a Isabela Vantari, tem uma participação mínima, mas tem. Mas vamos no que realmente interessa. Aí que acontece é o seguinte, a protagonista feminina do Soul Edge, barra Soul Calibur, entre aspas, é nada mais, nada menos do que Sofia Alexandra, vulgo irmã mais velha de Cassandra Alexandra. Que também é motivo de ela, a partir da sua aparição, ter essa vestimenta, que é, no caso, ser mais parecido, mais próximo que a Sofia usa. Mas que, vamos que realmente interessa. A Cassandra tem um pouquinho complexo de irmã, né? Caramba! É praticamente o que a Yane deveria ter, mas, né? Em vez de ter bastante ódio pela Kazumi, a Cassandra tem bastante afeição. Praticamente ela idolatra. Aí, o enredo dela, eu vou dar logo spoiler. Durante a colaboração, ela vai ficar o tempo todo falando da Sofia. Que é praticamente assim, ó. Ela exalta a Sofia. Mas enfim. Cassandra é filha de um poder ateniense. Algum tempo se passou desde que sua irmã Sofia desapareceu antes do casamento. Cassandra então assumiu a confeitaria com a ajuda de seu irmão Lúcio. Pois sua mãe entrou em profunda depressão. No entanto, Cassandra teve um palpite sobre o paradeiro de sua irmã. Aqui eu não gostei por causa que eles tiraram o principal. Que assim, ó. Sofia, Cassandra, mesmo os filhos, tem o principal. Que assim, ó. Quem organiza esse rolê aí para elas caçar o Soed, para manipular o Soed, é o Hefesto. Sim, o deus grego. Aí que acontece o seguinte. Hoje, é o que é especulado durante a franquia é o seguinte. Que o Hefesto fez esse tipo de manipulação, tanto com uma quanto a outra, para que ambas morressem para se vingar de Atena. Que ele tentou abusar de Atena, aí acabou passando por vergonha. E acabou, né? Quem sempre paga os patos são os mortais gregos, né? Mas aqui, no caso, Taki, Sofia e Siegfried acabam com a Soegd. Aí, no caso,
fragmentos do swag gruda no corpo da Sophitia. Aí não sei se é nesse ponto. É porque várias partes do enredo de swag acaba fica viu solto. Mas é contado muito poucos detalhes durante a franquia. Mas nessa após o swag, aí quem vai atrás da Sophitia é Cassandra. Tanto que ela inicia a franquia com essa roupa aqui. Aí nisso vem outros personagens, como muitos personagens aí. Yoshimitsu faz participação do Tekken. Aí vamos que realmente interessa, evento, né? Eventos. De cara, vamos que realmente interessa. Isabela com a esquina é gratuita, entre aspas, vai ser daquele banner, como você sabe, né? Que vai ter que fazer várias missões para completar. E vamos que realmente interessa aqui. Evento de login de colaboração, mas só paguei essa aqui, esses bilhetes e essas moedas do evento de corrida. E como não poderia faltar, né, vai ter Dream Match especial aí com os personagens da colaboração e a masmorra, que é aquela torre, como vocês sabem. E vamos lá. Aqui, como eu falei logo no começo do vídeo, personagem convidado de Soul Calibur e logo na versão 6 foi o Aomaro. Mas, como vocês sabem, né, esse evento é só de waifu, estilo do Dead or Alive. Eu quero ver como é que eles vão fazer uma adaptação para incluir a Koruru. Mas, se fosse para adicionar aqui, pelo menos nesse banner aí, botava logo a Mai, que com certeza ela vai se dar bem com o ataque. Eu espero na net mesmo. Mas, agora voltando aqui. E é isso, galera. As últimas informações relacionadas ao site, mas vai ter o vídeo, vai ter datamine, vai ter spoilers, vazamentos, vai ter tutorial e tudo que tiver direito para vocês aproveitarem o máximo, não só a colaboração, mas também o jogo Coffee que com certeza absoluta vai ter muitos jogadores de vários países. Então, é um dos melhores canais aí, também link na descrição daí da maior comunidade, grupo no Facebook global. E tem também página, tem a comunidade aí do Coffee Arena, a comunidade do Coffee 15. Então, para quem gosta de Coffee e também de várias franquias também, né, que tem um link aí especial das melhores franquias de animes e jogos na descrição também. Até a próxima, galera. Fui!